tudo bom? Já tentei hoje gravar 4 vezes, estou na minha 5ª tentativa. Vamos orar, porque agora vai, que hoje está difícil. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a aula para aparecer para vocês. Prontinho. 4ª aula de equação da reta. Estamos aqui falando de equação reduzida ainda. Hoje a gente vai fazer um comparativo, tá? Do que eu chamo de método da equação reduzida e método da equação geral. Quando eu falo em método, é porque eu estou falando do cálculo, tá? Eu vou mostrar que a gente, usando a equação reduzida, né, através de 2 pontos, com essa formulazinha aqui, do coeficiente angular, a gente também poderia, como a gente tem 2 pontos, A e B, calcular a equação geral e depois transformar para reduzida, tá? Então, o cálculo da equação geral serve para reduzida, assim como a reduzida serve para a equação geral. Então, você poderia optar também, se você tiver 2 pontos, por usar o método da equação reduzida e depois transformar para a equação geral. Então, uma forma a gente sempre transforma na outra. Isso também vai acontecer com a paramétrica, com a segmentária, tá bom? Então vamos lá. É muito mais fácil, não tem como eu ficar. Não tem assim um contexto teórico, né? É um contexto mais prático nesse caso, porque é aplicação geral de fórmula. Então a gente tem, que é, né, a equação da reta que passa pelos pontos de coordenadas H e I, e aí tem aqui nas opções a equação reduzida da reta. Tá? E aí pode ser intuitivamente que você use o método da equação reduzida porque está no formato da equação reduzida. Mas eu vou mostrar que você pode usar o método da equação geral hoje e transformar para reduzida. A reduzida, o método da equação reduzida, a primeira parte, ela é fixa, ela é a mesma. Agora, a segunda parte tem 4 formas diferentes de você fazer. Eu deixei uma fixa, mas eu vou colocar pelo menos nos 2 ou 3 primeiros exemplos, né? Como é que você faria pelos outros métodos. Muito bem, método da equação reduzida. Qual é a primeira parte? É usar a fórmula do coeficiente angular. Y menos Y, X menos X, lembra? Então, tá aqui, ó. Deixa eu botar a canetinha. Aqui está o Y, né? Y menos 4 menos o Y, que é menos 2. Lembrando que esse menos é da fórmula. E depois, aqui de azul, o X e o X. E aí faz X1 menos o X, que é menos 1. Lembrando que esse menos aqui é da fórmula. E aí como é que vai ficar, né? Esse menos com esse menos dá mais. Esse menos com esse menos também dá mais. Então, menos 4 mais 2 dá menos 2. E 1 mais 1 dá 2. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, se a gente tem o M, né? E aí a gente viu da última aula que ou o M é dado, ou o M é calculado, ou o M é a tangente de um determinado ângulo. E aí o que a gente faz depois, né? Se a gente quiser decorar menos coisa. A gente vai fazer exatamente da forma que a gente fez na aula passada. Então, já que eu achei o M igual a menos 1, eu substituo o menos 1 aqui no lugar do meu M, que é mx mais n, e pronto. Vou pegar qualquer um dos 2 pontos e vou resolver a questão, tá? Aí eu escolhi o ponto menos 1, menos 2. Vou substituir lá, então, o menos 2 no y, o menos 1 no x. Esse menos aqui é esse menos em verdinho, mais n, tá? Esse menos com menos dá mais. Então, aqui fica 1 positivo, só que esse 1 positivo, quando troca de lado, ele troca de lado negativo. Então, menos 2 menos 1 vai dar menos 3, tá? Então, eu acho meu coeficiente linear, que é menos 3, e aí fico com a equação reduzida da reta y igual a menos x menos 3, tá? Menos 1 coeficiente angular, menos 3 o coeficiente linear. E se você substituísse, por exemplo, o ponto 1 e menos 4? Vou fazer tudo de uma cor só, tá? Ficaria assim, ó, menos 4 igual a menos 1, que é o x, mais n. Menos 1 vai para o outro lado como? Mais 1, certo? Igual a n. Menos 4 mais 1 daria menos 3, que é o coeficiente linear igualzinho a esse aqui.
Então, substituindo qualquer um dos dois pontos, eles pertencem à mesma reta, a gente está considerando isso, né? Então, tem que dar a mesma coisa, tá? Independente de qual ponto que você substitua. Como é que eu faço a minha escolha? Eu escolho geralmente pontos que tem zero, se tiver, nesse caso aqui não tem, e menos valores negativos. Aqui, como foi o primeiro, eu peguei logo os dois negativos, né? Mas eu provavelmente escolheria o 1 e o menos 4, que tem um pouco mais de valor positivo, um pouco menos de regra de sinal. É assim que eu faço a minha escolha para facilitar a minha conta. Então essa parte aqui é fixa, né? Como eu falei para vocês, ó, isso aqui não se altera. Deixa eu fazer aqui um frufruzinho. Isso aqui é fixo, não se altera. Essa parte daqui, pelo método da reduzida, a gente já fez da primeira forma, que é fazendo essa substituição usando o ponto menos 1, menos 2. A gente fez aqui da segunda forma, que é fazendo a substituição usando o 1 menos 4. Agora eu vou trocar a cor da caneta para não confundir. Vou botar um laranjinha. Existem alguns livros que dão esse tipo de fórmula aqui, ó, para... Todas são fáceis, tá? Para o coeficiente angular. É essa mesma fórmula, só que ao invés dele colocar y, i, x, i, ou y de b, x, b, ele coloca o y e o x fixo, tá? E aqui substitui, então, um dos pontos dados, tá? Então, aqui no caso, o m você já calculou, porque essa parte aqui é fixa. Então, o m vale menos 1. E aí, você repete aqui o y e o x, e vem substituindo aqui o ponto. Aí, no caso aqui, se você escolher esse primeiro ponto, o y é menos 2 e o x é menos 1. Aí, você fica aqui com menos 1 igual y. Menos com menos dá mais, y mais 2. Aqui, menos com menos dá mais, x mais 1. Então, fica com essa estrutura. Para você resolver isso, como é que você faz? Coloca um embaixo para transformar para fração e multiplicar os meios pelos extremos, não é assim? E aí fica lá, ó, y mais 2 vezes 1 é y mais 2. Não se altera. E menos 1 vezes x mais 1, esse menos 1 vai fazer distributiva com x mais 1. Então, vai ficar menos x menos 1, tá? E aí, quando você joga o mais 2 para o outro lado, ele vai para o outro lado menos 2. E aí, eu tenho que menos 1 menos 2 vai dar menos 3. E essa daqui, então, seria a terceira forma. Com essa primeira forma, com essa primeira parte aqui fixa, tá? Não se esqueça. O M você vai calcular sempre desta forma. Aí, para você achar a equação reduzida da reta, que essa daqui é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. E qual que seria a quarta? Que eu vou exprimir aqui em cima. A quarta forma e última seria eu substituindo, então, nessa fórmula aqui, o ponto 1 e menos 4, tá? Então, menos 1 eu calculei aqui. E aí eu venho para cá e escrevo y menos. Aqui o y do ponto I é menos 4. Escrevo x menos. O x desse ponto aqui é 1. E aí vou botar 3 pontinhos para fazer do lado, tá? Fica menos 1 igual. Menos com menos dá mais, y mais 4. Embaixo não tem regra de sinal, fica x menos 1. Venho aqui, mesma coisa. Vou colocar o 1 embaixo para transformar para fração e poder fazer multiplicação dos meios pelos extremos. Aí aqui vai dar y mais 4 vezes 1, y mais 4, sempre ele mesmo, igual a menos 1 vezes x, menos x, e menos 1 vezes menos 1, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1, né? E aí, de novo, ó, esse mais 4 vai para o outro lado, menos 4, né? E mais 1 menos 4, terceiro pontinho aqui, mais 1 menos 4, dá menos 3. Aqui não está escrevendo.
menos 3. Então, aqui deu menos x menos 3, aqui deu menos x menos 3, aqui também vai dar menos x menos 3 e aqui também vai dar menos x menos 3, tá? Então, essa primeira parte do coeficiente angular você calcula, e a segunda parte você tem 4 formas diferentes de fazer através do método de equação reduzida para chegar exatamente no mesmo lugar, tá? Como são 4 formas diferentes de fazer, você já tem o esquema lá da equação geral e tudo mais, eu acabo dando uma pulada nessa parte, ensino só o método de equação geral e transformando para reduzida, se for o caso, se eu tiver 2 pontos, para economizar, assim, o cérebro, né? Eu acabo fazendo isso quando tem 2 pontos, ensino o método de equação geral, já que eu tenho que falar de condição de alinhamento entre 3 pontos, né? E depois transformo para reduzida. E acabo não dando isso em sala de aula, de método de equação reduzida. Às vezes eu dou, às vezes eu não dou, depende de quanto tempo que eu tenho para terminar o ano. Como eu estou aqui, né, online, eu estou dando tudo. Mas eu geralmente faço usando o método da equação geral que vocês já conhecem. Que é colocar o menos 1, menos 2, o 1 e o menos 4, o x e o y, 1, repete coluna ou linha. Aqui eu sempre repito coluna por falta de espaço. E aí vou fazer o determinante, né? Igual a zero, porque esses 3 pontos pertencem à mesma reta, então estão alinhados, né? É o princípio básico de tudo. E aí, menos 1 vezes menos 4, menos com menos dá mais, 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes x dá menos 2x. 1 vezes 1 dá 1, vezes y dá y. O menos, né, porque a gente sempre tem diagonal principal menos diagonal secundária, fazer o determinante. Aí eu venho aqui e vou fazer o determinante da diagonal secundária, né? Vou fazer as diagonais secundárias. X vezes menos 4, menos 4x, vezes 1, menos 4x. Y vezes 1, y, vezes menos 1, menos y. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 2, menos 2, tá? E aí fiz lá o determinante. Aqui eu repeti 4 menos 2x mais y. Aqui eu fiz regrinha de sinal. E menos com menos, que é o caso de todos, vai dar mais. E o resto eu repeti, né? Já coloquei aqui de mesma cor os termos semelhantes. Então, o que tem x de verde, o que tem y de amarelo e o que é só número de branco. E vou reduzir os termos semelhantes. 4x menos 2x dá 2x. Y mais y dá 2y. E 4 mais 2 dá 6, certo? E aí, que eu achei minha equação geral, pelo método da equação geral, como é que eu faço agora para ir para a reduzida? É só isolar o y, né? Então, 2y fica, 2x e 6 vai para o outro lado negativo, e aqui, esse 2, que está multiplicando aqui o y, vai para o outro lado dividindo, né? Então, fica menos 2x menos 6 dividido por 2. Só que ambos são divisíveis. Então, menos 2 por 2 dá menos 1, e menos 6 por 2 dá menos 3, que é a minha equação reduzida. Então, ou eu vou usar o método da equação reduzida, que tem obrigatoriamente que calcular primeiro o coeficiente angular, porque você tem 2 pontos, e aí você ou faz a substituição como se fosse dado, né, o coeficiente angular e passa para aquele primeiro método, ou você vai reaplicar a fórmula do coeficiente angular, deixando y e x fixo, escolhendo um ponto, e aí você tem 4 opções para fazer essa segunda parte, ou vai escolher o método de equação geral e depois transformar para reduzida. E aí uma observação importante, eu vou botar aqui, ficou bem escrito, né, hoje, mas não tem jeito. Vou botar de uma cor diferentona, de azul escuro. Que eu poderia usar qualquer um desses métodos, né, dessas 4 formas da equação reduzida, também para calcular a equação geral. Digamos que eu tenha aqui escolhido essa forma, tá? Essa primeira. Eu tenho aqui y igual a menos x menos 3. Como é que eu transformo isso aqui para equação geral? Jogo esse x para cá, para o outro lado, né? Às vezes não escreve, e jogo o menos 3 para o outro lado. Então, vai ficar x positivo, o y não troquei, continua positivo, o 3 que era negativo vem positivo, isso aqui é igual a zero, e essa daqui é a minha equação geral.
Então, se eu tiver 2 pontos, eu posso escolher o método da equação geral e ir para a reduzida, ou eu posso escolher da reduzida e ir para a geral. Tanto faz, tá? O que você achar mais fácil. Eu gosto do método da equação geral para 2 pontos. Mas, se você gosta da reduzida, dessa confusão toda aí, dessas 4 formas, acha tranquilo qualquer uma delas, ótimo, eu também resolvo por qualquer uma delas, tá? Não tem problema, vocês vão chegar no mesmo resultado da mesma forma, tá legal? E aí, o segundo exemplo, a equação da reta que passa pelos pontos 0 e menos 5, menos 1 e menos 7. De novo, né? Mesma coisa, a equação da reta, as opções estão no formato da equação reduzida. Aí eu posso usar o método da equação reduzida? Posso. Como é que eu fiz? Essa primeira parte aqui, então, voltamos a dizer, né? Ela é fixa. Vamos primeiro aqui na substituição, mas eu vou já fazer o meu balãozinho aqui, meu frufru. Essa parte aqui, ela não se modifica, independente da forma da equação reduzida que você escolher, tá? Fixa. Escolhi o método da equação reduzida. Tem que primeiro calcular o coeficiente angular. Não tem como, tá? Então, como é que eu calculo o coeficiente angular? Y menos Y, x menos x. Então, eu peguei lá, ó, o y menos 7 menos o menos 5, né? Esse menos aqui é da fórmula. Depois eu vou lá para o meu x, pego o x do segundo ponto, menos o x do primeiro ponto. Então, fica menos 1, menos 0. Aqui tem uma regrinha de sinal, menos com menos dá mais, menos 7 mais 5 dá menos 2, e aqui menos 1, menos 0 dá menos 1. Menos com menos dá mais, também na divisão, e 2 dividido por 1 dá 2. Então, achei lá o coeficiente angular, tá? E aí, qual é a primeira forma? Vou substituir esse 2, que é o coeficiente angular, no lugar do coeficiente angular, né, da equação reduzida da reta. Então, aqui, começando a primeira forma. Mãe? Filho, o que a mamãe conversou com você? Pode fechar e terminar de jantar. Vamos lá, não quero fazer tape 6 hoje, não. Escolhi o ponto 0 menos 5, porque tem 0, tá? E vocês vão ver que toda vez que tem 0, a conta fica mais fácil. Botei lá menos 5 no lugar do y, o 0 no lugar do x, 2 vezes 0 dá 0, e aí, então, o n fica menos 5. E aí, eu tenho y igual a 2x menos 5, equação reduzida. Ah, qual seria a próxima forma de fazer, né? A segunda forma. Seria escolhendo o outro ponto. O outro ponto é menos 1, menos 7. Vou fazer isso, não vou fazer 3 vezes, que a próxima é fração. Depois eu vou deixar só o primeiro método, tá? A primeira forma, quer dizer. Aí aqui ficaria menos 7, que é o valor de y, 2 vezes menos 1, que é o valor de x, mais n, né? Aí aqui 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2, quando passa para o outro lado, passa para o outro lado, mais 2. Menos 7 mais 2 dá menos 5. Exatamente a mesma coisa, tá? Ah, sempre vai ser isso? Sempre vai ser isso. Vamos botar de uma outra corzinha. Vamos botar com um verdinho, que não tem nada, quase nada, para ficar diferente. Ou você reaplica a fórmula, né? Essa daqui é a segunda forma. Por que segunda forma? Porque eu estou trabalhando com o segundo ponto, mas o coeficiente angular é o mesmo, tá, gente? É o 2. Aqui eu fico com y igual a y menos y0 e x menos x0. O m é o mesmo, 2, já calculei. Parte fixa, essa daqui de amarelinha que eu fiz frufru. Y menos, aí escolhendo o primeiro ponto. O primeiro ponto é menos 5 para y. E aqui o segundo ponto é 0 para x. E aí vou ficar lá com menos mais, né? Y mais 5. X menos 0 é x. Vou colocar da mesma cor, tá? 1 embaixo para fazer multiplicação cruzada. 1 vezes y mais 5. Y mais 5. 2 vezes x, 2x. E aí jogo esse mais 5 para o outro lado, vai ficar 2x menos 5. Bem tranquilo, viu? Y igual a 2x menos 5. Ah, então essa é a terceira forma. Qual é a quarta forma de chegar exatamente no mesmo resultado? Quarta forma.
Bem, eu vou usar a mesma fórmula, só que agora eu vou substituir o segundo ponto. E aí, o segundo ponto, o y é menos 7 e o x é menos 1. E aí, aqui, esqueci de substituir aqui o m por 2, né? Boto 1 embaixo, vou fazer a multiplicação cruzada. Aqui menos com menos dá mais, aqui menos com menos dá mais. Só para ir mais rápido, tá, gente? Fica confuso, mas tudo bem. Aqui tá tudo positivo, aqui tudo positivo, tá? 1 vezes y mais 7 dá y mais 7, igual. 2 vezes x mais 1 dá 2x mais 2, lembrando, tem que fazer distributiva. Mais 7 passa para o outro lado, menos 7. E 2 menos 7 vai dar menos 5. Tcharam! Então, 4 formas de usar a equação reduzida, mantendo essa primeira parte do coeficiente angular fixa. Por isso que lá naquele meu esquemão geral, tem aquela formulazinha do coeficiente angular lá, se você tiver 2 pontos. Agora, outra forma que você tem é usar o método de equação geral. E aí, para usar o método... Tá, quando eu terminar de trabalhar, a gente brinca de Lego, filho. E aí, eu tenho aqui o 0 e o menos 5, o menos 1 e o menos 7, x, y completa com 1. Eu botei as colunas por falta de espaço, igual a 0, porque é a condição de alinhamento entre 3 pontos, né? Vou fazer, então, aqui o determinante, diagonais principais. 0 vezes qualquer coisa é 0. Menos 5 vezes 1, menos 5, vezes x, menos 5x. Menos 1 vezes 1, menos 1, vezes y, menos y. E faço a diagonal secundária. X vezes menos 7, menos 7x, vezes 1, menos 7x. Y vezes 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 5, menos com menos dá mais. 1 vezes 5 dá 5. E aí, eu repeti aqui a primeira parte, a segunda parte eu fiz a regrinha de sinal. O 0 vai sumir, né? Eu fiz a regrinha de sinal. E aí, ficou aqui menos 5x menos y, aqui menos com menos mais, aqui menos com mais, menos 5. Já coloquei os termos semelhantes de mesma corzinha, o que tem x de verde, o que tem y de amarelo e o que não tem, só tem número de branco. E vou reduzir os termos semelhantes. 7 menos 5x dá 2x, menos y só tem ele, menos 5 só tem ele, igual a 0 essa equação geral. Ah, e como é que eu faço a equação reduzida? Bem, se eu jogar o y para o outro lado, que está negativo, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou ter que y é igual a 2x menos 5, ou seja, y é igual a 2x menos 5. Ah, mas vai ter que achar tudo a mesma coisa. Sim, vai ter que achar tudo a mesma coisa. Y igual a 2x menos 5. Eu nem marquei aqui, né? Ah, não, vai dar muito trabalho. Eu acho que era a letra A primeira opção, né? De qualquer forma, a gente chega lá. E também, se você quiser usar aqui um método de equação reduzida, uma observação, né? Vamos botar agora de vermelhinho. Para chegar na equação geral, cheguei nessa equação reduzida fazendo isso aqui, a primeira coisinha. E aí, como é que eu faço para chegar na equação geral? Muito simples. 2x já está positivo, o y vai para o outro lado negativo, e o menos 5 eu não troquei de lado, continua menos 5, igual a 0. Essa daqui eu usei o método de equação reduzida para chegar na equação geral sem problema nenhum. Tá legal? A única exclusividade que a gente tem é que se o M já é dado, né? Ou se é dado um ângulo, e se pede a equação geral, aí você tem que usar obrigatoriamente aquele método de equação reduzida. Mas quando você tem 2 pontos, aí é o samba do crioulo doido, né? Você pode fazer do jeito que você quiser, tem várias opções para chegar exatamente no mesmo resultado. E terceira aqui, que é o que eu vou fazer todos de novo, tá? Pela última vez, aí é o exemplo 4, exemplo 5 para fechar. Eu já vou deixar só a forma que eu fiz no slide, tá? Aqui é porque vai dar uma fraçãozinha, tá vendo? O coeficiente angular. Aí eu vou mostrar como é que vai ficar em todos os métodos quando for o coeficiente angular for uma fração. Tá legal? A equação da reta que passa pelos pontos 1 e 5 e menos 1 e 2 aí de novo, né? Mas da equação reduzida, essa partinha é fixa.
que eu vou fazer o frufru, que é para calcular o coeficiente angular, o m. Tá? Isso aqui não muda em qualquer uma das 4 formas. E aí, como é que a gente faz isso, né? O y do b, né, que é o 2, menos o y do a, que é o 5. Depois eu pego o x do segundo ponto, do ponto B, e o x do primeiro ponto, e aí vou fazer menos 1, menos 1. Ah, por que é menos 1? Porque esse menos é da fórmula, tá? Tá de branquinho aqui para você não se confundir. 2 menos 5 dá menos 3, menos 1 dá menos 2, menos com menos dá mais, vai ficar 3 meios positivo. E aí, meu coeficiente angular é positivo, já posso substituir ele lá e escolher um ponto. Como 1 e 5 é tudo positivo, eu escolhi 1 e 5. Aí ficou 5 aqui no lugar do y, 1 no lugar do x. E aí, o que vai acontecer com 3 meios vezes 1? 3 meios vezes 1 dá 3 meios. Então, ele passa para o outro lado negativo, menos 3 meios. A forma mais rápida de eu resolver esse tipo de conta, quando tem um inteiro menos uma fração, é fazendo isso aqui. 2 vezes 5, 10. 10 menos 3, 7 meios, tá? É um macete para resolver esse tipo de conta. Se você não é bom em operações com números racionais, né? Volta lá e faz esse estudo, porque é importante, tá legal? Estudar como é que faz lá as contas com racionais, frações, decimais, que vai aparecer isso tudo aqui, né? A gente está operando com números reais. Então, n é igual a 7 meios. Muito bem. E aí, como é que fica, então, minha equação reduzida? 3 meios de x mais 7 meios. Legal? Porque 3 meios já está aqui o coeficiente angular e a gente acabou de achar o coeficiente linear, que deu 7 meios, tá? Ah, e se eu usasse o outro ponto? Às vezes a caneta não anda, fica presa. Que é o ponto menos 1, 2. Sem problemas. Se você usasse o ponto menos 1, 2, aqui ia ficar 2 igual 3 meios vezes menos 1, mais n. Aqui ficaria 2. 3 meios vezes menos 1 dá menos 3 meios, passa para o outro lado mais 3 meios, igual a n. Aqui, 2 vezes 2, 4. 4 mais 3 dá 7 meios. Tem que chegar exatamente na mesma coisa. Sendo que aqui é a subtração, né? 10 menos 3. Aqui era a adição, 4 mais 3, 7. Deu 7 meios, coeficiente linear idêntico. Ah, e então, e se eu fizer por aquele outro método, né, da formulazinha, y menos, quem vai ser o meu y0? Vamos considerar esse primeiro ponto aqui. Meu y0 é 5. E quem vai ser o meu x0, então? 1. Tá? E o meu m aqui já foi calculado, né? 3 meios. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Não vou cortar não, porque aqui dá uma fração. E aí, aqui no lugar do meu m, que já foi calculado, dá 3 meios. E aí eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 2y menos 10, lembrando que a gente faz distributiva, e 3x menos 3. E aí eu fico isolando o y, né? O menos 10 para o outro lado. Vai dar 3x menos 3 mais 10. Aí eu fico com 2y igual a 3x mais 7. E esse 2, quando passa dividindo, vai ficar 3 meios de x mais 7 meios. Mesma coisa, tá? E se for outro ponto, vai ficar a mesma coisinha, tá? Vamos tentar fazer aqui. 3 meios igual y menos 2. E aqui, x menos 1. Então, menos com menos dá mais. Fica mais 1 aqui. Multiplicar cruzado. Vai dar 2y e menos 4 igual a 3x mais 3. Deixa eu fazer um asterisco, continuar aqui em cima, que não fui teimosa, não coube. Tá desse jeito, gente. Filho, espera. Mamãe já tá acabando. Por favor. Lembra que a gente combinou? Então vai para lá, por favor. Nessa quantidade de interrupção, para mais, gente. Até eu morder a língua, a criança já mordeu e saiu um monte de sangue.
Hoje está difícil. E aí, vamos lá. É 2y isolado aqui, é 3x mais 3, esse menos 4 vai para o outro lado, mais 4, e aí eu fico com 2y igual a 3x mais 7, e esse 2 passa para o outro lado dividindo, vai dar 3x, 3 meios de x, né? Mais 7 meios. Então, de novo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 formas, mantendo essa parte fixa, de resolver a equação reduzida da reta. E se você quiser passar para a equação geral, né? Na observação, vamos botar aqui de azul escuro. Sem problemas. Você tem isso aqui, né? Se você multiplicar essa equação toda por 2, você fica aqui com 2y igual 3 meio vezes 2 dá 3. Por que eu multipliquei por 2? Porque o denominador é 2, tá? 7 meios vezes 2 dá 7. E aí, esse 2y, né? Quando passa para o outro lado, passa menos 2y. E você iguala isso aqui a zero e fica com a equação geral da reta. Pode usar sem problema nenhum o método da equação reduzida para achar a equação geral da reta, tá? Problema nenhum. Agora, você quer usar o método da equação geral para achar a equação reduzida? Tem problemas também. Bota aqui 1 e 5, menos 1 e 2, x e y, completo com 1, repetir as colunas por falta de espaço, igual a zero por causa da condição de alinhamento entre 3 pontos. São só 5 exemplos, né? Mas que aula grande, é assim mesmo, tá? Que eu tinha que explicar muita coisa. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5 vezes x, 5x. 5x. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes y, menos y. Já foi as diagonais principais, agora vamos fazer as secundárias. X vezes 2, 2x vezes 1, 2x. Y vezes 1, y vezes 1, y. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 5, menos 5. E aí, o primeiro aqui eu mantive, 2, 5x menos y, aqui eu fiz regra de sinal, tá? Menos com mais, menos com mais, menos com menos, mais. E mantive lá os valores. Termos semelhantes de cores iguais, x com x, 5 menos 2x dá 3x, menos y dá menos 2y, e 2 mais 5 dá 7, que é justamente essa equação geral aqui que eu já escrevi, tá vendo? E aí você vai passar ela para reduzida como? Isola o y, deixa o menos 2y aqui, passa os outros para o outro lado, e aí vai ficar menos 3x menos 7. Obviamente que se eu multiplicar essa linha aqui por menos 1, fica tudo positivo, 2y igual a 3x mais 7, e esse 2 que está multiplicando passa então para baixo, dividindo. 5 formas, então, de chegar na equação reduzida da reta, usando 2 pontos, tá? 4 pelo método da equação reduzida e 1 pelo método da equação geral. Sempre você vai ter todas essas opções se você tiver 2 pontos. Se você tiver o gráfico, é exatamente a mesma coisa. A única coisa que você tem que fazer é escrever quais são os raios dos pontos, né? Se eu chamar esse ponto aqui de A, esse vai ser o ponto menos 6, menos 7, lembrando de fazer a leitura do x primeiro. E aqui o meu ponto B vai ser o ponto 3, menos 4, lembrando de fazer a leitura do x primeiro, tá? E aí você pode usar o método da equação reduzida ou o método da equação geral, tanto faz. De novo, tá? Agora eu vou fazer só um mesmo. E aí eu fico, então, ó, com menos 4 do ponto B, menos o menos 7 do ponto A, 3 do ponto B, menos o menos 6 do ponto A, tá? Y menos Y, x menos x. Menos com menos aqui dá mais, aqui também dá mais. 7 menos 4 dá 3, 6 mais 3 dá 9. E aí eu posso simplificar aqui por 3, vai chegar em 1/3, tá? Eu substituí aqui meu 1/3 no lugar do x. Como esse aqui tinha mais valores positivos, eu escolhi 3 e menos 4. E substituí lá menos 4 em y, 3 em lugar do x, e fiz a conta. Aqui, ó, graças a Deus, 3 com 3 corta, vai dar 1. Vai ficar 1 positivo, quando troca de lado, ele vai negativo, né? Menos 4 menos 1 dá menos 5. E cheguei, então, na equação reduzida da reta sem problema nenhum. Ah, se eu fosse usar o método da equação geral,
vou substituir lá 3 e menos 4, menos 6 e menos 7, tanto faz se eu inverter isso aqui, x e y 1, repetir as colunas por falta de espaço, igual a 0. E aí a gente vai, então, fazer as diagonais principais. 3 vezes menos 7 vezes 1 dá menos 21, menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes x dá menos 4x, 1 vezes menos 6 vezes y dá menos 6y, e faço agora a diagonal secundária. Menos 7 vezes x, menos 7x vezes 1, menos 7x, 1 vezes y dá y vezes 3 dá 3y, 1 vezes menos 6 dá menos 6, menos 6 vezes menos 4, menos com menos dá mais, 6 vezes 4 é 24. O primeiro eu repeti, menos 21, menos 4x, menos 6x. Segundo, regra de sinal, menos com menos mais, 7x, menos com mais menos, 3y, menos com mais menos, 24 igual a 0. Já deixei x de verde, y de amarelinho, números de branco, e fui lá fazer a conta. 7 menos 4x dá 3x, menos 6y menos 3y dá menos 9y, e menos 21 menos 24 dá menos 45. Não me lembro como é que eu fiz para baixo, deixa eu olhar, sem problemas. Deixei aqui o menos 9y, já ia falar besteira, viu? E joguei os dois lá para o outro lado, né? Então, 3x foi menos 3x, menos 45 foi mais 45. Multiplicando tudo por menos 1, vou fazer a conta aqui no rascunho. Vai dar 9y igual a 3x mais 45. Posso passar esse 9 para o outro lado dividindo, fica 3 nonos de x mais 45 nonos. Só que 3 nonos, se eu simplificar por 3, vai dar, então, 1/3 de x, e 45 dividido por 9, então, por que que ficou negativo? Multipliquei por menos 1, desculpa, fiz uma besteirinha. Ai, borracha. Eu só quero apagar o sinal. Vamos lá. Aqui, ó, 3x, aqui estava negativo, ficou positivo. Aí estava positivo, ficou negativo. Aqui também, tá? E aí 45 dividido por 9 dá 5, tá legal? E aí você acha a equação reduzida. Equação, o número 5 também é num gráfico. Só tomar o cuidado lá de ler o ponto A, que vai ser menos 6 para x e 4 para y. O ponto B, que vai ser 7 para x e 2 para y, e vai lá para o método de equação reduzida, y menos y, ou seja, 2 menos 4, x menos x, 7 menos 6, né, que é negativo, esse menos com menos aqui dá mais, 2 menos 4 dá menos 2, 7 mais 6 dá 13, esse menos aqui é como se fosse um menos com mais aqui, né? Pode virar o menos da fração, você pode jogar para frente e acha aqui esse resultado fracionário. Ih, louca. É a parte fixa, né? Substituí, então, o meu coeficiente angular e peguei o ponto mais positivo possível, que seria o 7/2. E aí substituí lá 2 no lugar do y, 7 no lugar do x. Aqui não tem muito o que fazer, tá? Menos 2 vezes 7 dá menos 14 sobre 13. Quando troca de lado, vai mais 14. Aí, de novo, como é que eu fiz essa conta? 2 vezes 13, 26. 26 mais 14, 40 trezeavos. E aí, fui lá e substituí o coeficiente linear para achar a equação reduzida. Quando tem uma fraçãozinha, é legal usar isso aqui, tá? Eu gosto. Quem odeia conta com fração, né? Vou fazer só um dos pontos também, 7/20. Aí eu tenho aqui, ó, menos 2 trezeavos, né? É igual a y menos o y daqui é 2 e o outro y, o x positivo, é 7, né? Vou fazer aqui a multiplicação. Vai dar 13y menos 26 é igual a menos 2x mais 14 na distributiva, não é isso? E aí vou isolar o y, fica 13y aqui, menos 2x mais 14, o menos 26 vai para o outro lado, mais 26,
o 13y fica aqui, aí vai dar menos 2x mais 40, e aí então eu passo o 13 para o outro lado dividindo ambos os termos, né? E aí eu não fiz nenhuma conta com fração, para quem odeia fração, a fração só apareceu lá no final. É uma possibilidade bem legal para a equação reduzida, quando você tem coeficientes angulares fracionários, tá? E quem odeia fazer conta com fração. Ah, não, mas e se eu odiar e fizer pelo método de equação geral? Também só vai aparecer fração no final, tá? Menos 6 e 4, 7 e 2xy, completei com 1, usei as colunas por falta de espaço, igualei a zero, que é a condição de alinhamento entre três pontos, e vou fazer lá a diagonal principal, 6 vezes, menos 6 vezes 2, menos 12, vezes 1, menos 12, 4 vezes 1, 4 vezes x, 4x, 1 vezes 7, 7 vezes y, 7y, agora as diagonais secundárias, 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x, y vezes 1, y vezes menos 6y, 1 vezes 7, 7 vezes 4, 28. Tá? Repetir aqui, menos 12, 4x, 7y. Aqui fiz as regrinhas sinal, ó, menos com mais, menos, 2x, menos com menos, mais, 6y, menos com mais, menos 28. Já coloquei os termos semelhantes de cores iguais, 4x menos 2x dá 2x, o 7y mais 6y dá 13y, o menos 12 com menos 28 dá menos 40, achando a equação geral. E vou isolar o y, deixo 13y aqui, passo 2x para o lado menos 2x, o menos 40 mais 40, divido por 13 e vou chegar lá na equação reduzida. Ah, então aqui também, no método da equação geral, a fração só aparece no finalzinho, tá? Então é isso. Vocês podem escolher um desses 5 métodos para resolver, achar essas equações reduzidas que passam por esses 2 pontos, tá? Fiquem à vontade para fazer a escolha de vocês. E são 4 exercícios, 2 com gráficos, 2 sem. E é isso. Na próxima aula eu vou falar, então, só tem mais 2 aulinhas. Uma que eu vou resumir a equação paramétrica e segmentária, numa aula só, porque vou dar só uma pinceladinha nela, e uma, então, de posição relativa entre duas retas, e aí acabou o conteúdo desse ano, 2020, glória a Deus, já vou começar a correção dos exercícios e da avaliação, tá bom? Sobrevivemos, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.